Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Show de bola, meu aluno. Vamos lá. Noções de combate a incêndio, teoria do fogo, classes de incêndio e métodos de extinção. Eu quero lembrar a você que quando a banca for cobrar esse assunto, ela vai cobrar exatamente o quê? Ah, qual é o tipo de extintor que vai ser usado para apagar gordura, óleo, tal, entendeu? Então, a ideia é essa. Então, eu quero que você assista essa aula. Lembre-se que essa aula é um estudo passivo. Você vai precisar fazer o seu estudo ativo. Ah, professor, o que é o estudo ativo? Ler o PDF, marcar, fazer questão, e vai ter questão desse tema. Então, faça isso. Não se resuma só a assistir a aula, viu? Vá também ver o PDFzinho, faça lá o seu rabisco, pega o marca-texto, grife. Ah, professor, minhas aulas é pelo celular. Show de bola, não tem problema. Pega, abre o PDF no seu celularzinho e faz ali um esquemazinho. Não precisa anotar, não, faz só um esquemazinho. Madeira, extintor, tipo a madeira. Vai fazendo isso e faz ali um esquemazinho muito tranquilo e assim você vai conseguir sua aprovação, pode ter certeza. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Veja, deixa eu só colocar aqui o PDF para funcionar. Show de bola, olha aí. Veja, vamos fazer aqui aquela velha introdução, né? Então, vamos fazer aquela leitura. Ó, o que você vai fazer no seu PDF? Pegar ali, se você tiver, imprimir, não tem como, não, mas faz o seguinte, ó. Combater princípio de incêndio pode aparecer um assunto simples à primeira vista. Porém, quando verificamos a quantidade de variáveis existentes, constatamos a importância de uma base teórica. Você vai ter ali uma base teórica. É exatamente isso que você vai ter nessa aula, uma base teórica. Eu quero que você entenda que para existir o fogo, né, para existir o combate a incêndio, você precisa entender o fogo. O fogo, ele tem uma teoria, duas teorias na realidade. Eu tenho a teoria do triângulo do fogo e tenho a teoria do tetraedro do fogo. Triângulo do fogo significa dizer que para existir fogo eu preciso de 3 elementos. Já para a teoria do tetraedro do fogo eu preciso de 4 elementos. E assim você vai avançando no seu estudo. Por quê? Porque a grande questão é o seguinte. Se eu vejo, por exemplo, eu moro aqui, tem aqui na frente tem um terreno baldio. O pessoal sempre joga lixo, infelizmente, e por isso que eu digo que o problema do mundo é o ser humano. Joga lixo, aí vem o outro e toca fogo no lixo. Aí vem aquela fumaça todinha aqui para minha casa. Aí eu vou lá reclamar, arrumo inimigo e puxo a pistola e começa a briga. Pronto. Sempre é assim. Então eu resolvi ter paz.
Aí por isso que eu não estou mais esquentando, porque no começo eu esquentava muito, só fiz arrumar confusão aqui. A polícia já baixou aqui por conta disso. Então, o que acontece? Eu sei que nesse tipo de incêndio, a única maneira de apagar é com água. Vai ser com água. Agora, vamos lá. Eu vou ter que jogar água. Porque teve uma vez, para você ter ideia, eu peguei a água da piscina aqui, saí de balde em balde para apagar. Agora, só que era princípio de incêndio. Se fosse um incêndio maior, e foi agora no inverno, né? Era época de inverno. Então, na época de inverno, ainda bem que o mato estava molhado, porque senão tinha pego fogo em tudo aqui, né? E eu não ia chamar bombeiro, né? Claro. Professor, por que você vai chamar? Porque a primeira coisa que os caras iam fazer era tirar a onda da minha cara, né? Os caras iam tirar. Meu, tu não é bombeiro, pô? Por que tu não apagasse? Pois é. Aguarde sempre é assim, sempre é assim. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente vai precisar iniciar o estudo, a gente tem que entender que é a importância de conhecer os elementos que compõem o fogo, tá certo? Então a gente vai ter que ter esse conhecimento. Mas antes disso, deixa eu trazer aqui um conceito de fogo. Ó. Fogo nada mais é do que uma reação química. Então, fogo é uma reação química que libera o quê? Luz e calor. Então, a ideia, eu posso fazer isso aqui. Ó, só deixa eu ensinar você como é que você vai fazer. Fogo, reação química. Ó, você faz isso assim, não precisa anotar não, tudo não. Fogo, reação química, ó, que libera luz e calor. Pronto. Isso aqui, meu aluno, é mágico para você. Isso aqui é mágica. Você não precisa escrever tudo isso. Você faz esse esquemazinho. Professor, eu estou pelo... Exatamente, é para você que estuda pelo celular, porque eu conheço muitos alunos que foram aprovados. Não fique pensando que só pelo fato de você estar estudando por um celular, você não vai ser aprovado, não. Você vai ser aprovado, sim. Não fique pensando, só vou passar quando eu tiver um notebook, quando eu tiver... Não, não, não. Conheço muitos alunos que foram aprovados apenas usando o celular. No celular você sabe que pode dividir tela, você pode me assistir embaixo e botar o PDF em cima, sem problema nenhum. E você vai ser aprovado sim, usando apenas o celular. Professor, não, eu uso o computador. Show de bola. Professor, tem impressora. Show de bola. Cara, cada um dá o seu jeito. Beleza? Então, vamos lá. Olha o que é que diz mais aqui, ó. Essa reação química decorre de uma mistura de gases em alta temperatura. Deixa eu dizer a você, você sabia que a propagação do fogo são dos gases? É por isso que você pega, quando tem um compartimento pegando fogo, o outro compartimento começa a pegar fogo, é exatamente por conta dos gases. Esses gases eles vão aquecendo, vão aquecendo, vão aquecendo e termina pegando fogo em outro ambiente. Então, olha lá. Emite radiação. Olha aí. Ou seja, aquela fumaçazinha seria a radiação, geralmente visível. Diante disso, pode ser que alguém esteja perguntando nesse momento. Gases? Exatamente. Mas quando vou fazer um churrasco, eu coloco fogo na madeira e eu vejo ela queimando? Exatamente. Você vê a madeira queimando. E olha só a explicação. Basta entendermos que todo material, quando ele é aquecido, a determinada temperatura, ele libera gás. E são esses gases que, de fato, pegam fogo. Sabia disso? Pois é, ali quem está pegando fogo não é a madeira, são os gases liberados pela madeira. Olha que interessante, muito interessante. Então vamos lá. Como eu tinha falado antes, eu tenho os elementos que compõem o fogo, né? Eu tenho ali os elementos que compõem o fogo. Eu tenho o combustível, eu tenho o carburante, né? Carburante, e o calor. Eu preciso ter esses três elementos para que exista fogo. Essa é a grande sacada. Para você extinguir o incêndio, você precisa retirar um desses elementos. Então pensa comigo. Se está ali um fogo aqui no meu terreno, no terreno aqui na frente, está pegando fogo. Eu não posso tirar o comburente. Não posso tirar o combustível. Não posso tirar o comburente, que é o oxigênio. O comburente é o oxigênio. Eu não posso tirar o comburente, que é o oxigênio. Não posso tirar o combustível, que é o lixo que está pegando fogo. O que é que eu vou tirar? O calor. É por isso que eu jogo água. Por isso que eu joguei água. Então, essa é a ideia. Eu analiso a situação e tento eliminar. Você já deve ter feito aquela experiência da vela. Que você tem uma vela ali, você coloca um copo, né? Você coloca ali um copo na vela e com o tempo a vela vai e se apaga. Por quê? Porque ali você retirou o quê? O comburente, ou seja, o oxigênio. E é assim que funciona para você eliminar o incêndio, né? O princípio ali de incêndio. Então tá aí, ó, na sua tela tem aí, ó. Eu tenho essas duas teorias, né? Eu tenho a teoria do triângulo do fogo, triângulo
do fogo, né? E eu tenho a teoria do tetraedro do fogo. O triângulo do fogo são 3 elementos. O combustível, que pode ser sólido, líquido e gasoso. Eu tenho o comburente, que seria o oxigênio, tem que estar acima de 3%. Né? A gente tem aqui oxigênio mais ou menos acima disso. E a energia, que é provocada por calor. Então, eu vou ter o fogo. Já no tetraedro do fogo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter os mesmos 3 elementos, mas ainda vai acontecer o que se chama de reação em cadeia. Eu teria ali a reação em cadeia. Para sua prova, você leva as 2 teorias. Eu quero que você lembre-se que só é acrescentar o quê? Acrescentar a reação em cadeia. Então, vamos analisar cada um deles. Combustível. Combustível. Veja, você tem que entender que o combustível não é só aquele combustível que está lá no posto de combustível, não. O combustível vai ser essa madeira, esse plástico, esse teclado, o lixo. Então, eu tenho essa ideia que o combustível é o que vai ser queimado. O comburente vai ser o quê? O oxigênio. E veja, lembre-se que o combustível ele pode ser sólido, líquido e gasoso. Pode ser madeira, pode ser qualquer material, plástico. Então, eu tenho os quê? Eu tenho o combustível sólido, eu tenho o combustível líquido, né? Eu tenho ali o líquido, você tem o álcool, né? Cadê o meu álcool? Sempre tem aqui o álcool, o álcool, líquido, combustível, o álcool. Então, eu também tenho aqui o líquido, o álcool, a gasolina. Eu tenho ali vários combustíveis. Lembrando que eu tenho sólido, líquido e também eu tenho o quê? O gasoso. Professor, gasoso sim. O GLP da sua casa. Professor, GLP sim, o gás de cozinha. O gás de cozinha, né? Vou tirar daqui. O gás de cozinha. O gás de cozinha. O gás de cozinha também é o mais conhecido. Ele é gasoso. Agora só tem um detalhe. Ele é guardado na maneira líquida. Olha que interessante. O GLP da sua casa, ali dentro do botijão, ele está líquido. Quando você libera, é que ele se transforma em calor. Ele está liquefeito. Por isso que é chamado de GLP, gás liquefeito do petróleo. Então, é por isso que se chama gás liquefeito do petróleo. O comburente, tranquilo, muito tranquilo, o oxigênio. Ele tem que estar num ambiente acima de 3%. É por isso que a vela, quando você coloca, ainda continua tendo ar lá dentro. Vai ter ar lá dentro, mas não é ar com oxigênio. Não é ar com oxigênio, certo? Então, muito cuidado com isso, porque o nosso ar, ele tem vários, né? Ele tem ali vários gases, né? Tem o nitrogênio, tem o CO2, então eu tenho vários gases ali. Mas, para pegar fogo, o comburente, eu tenho ali o quê? Tem que estar acima de 13%. Tem que estar acima de 13%. Normalmente o oxigênio é 16% na atmosfera, né? Tá mais ou menos isso. É 16% na atmosfera. Então eu tenho ali o mais ou menos. Baixou de 13, não pega fogo, né? O próximo é o calor, né? Eu preciso ter ali o calor, né? Eu preciso ter o calor, que é exatamente o que inicia o fogo, né? É o calor. Eu preciso ali de uma ignição, né? Eu preciso ali. E tem a reação em cadeia, né? Que se eu só mostrar para você aqui, ó, os elementos combustível, comburente e calor, isoladamente, né, separado, não produzem fogo. Quando interagem entre si, realizam uma reação de cadeia gerando a combustão. Aí sim. Aí, algumas literaturas apontam a reação em cadeia como um 4º elemento. Porém, analisando a função dela na combustão, verifica-se que ela nada mais é do que a interação do combustível, comburente e calor. Ou seja, só você parar e pensar. Se eu colocar aqui, ó, oxigênio aqui, colocar o combustível aqui, ó, vamos lá, oxigênio está no ambiente. Aqui, meu aluno, ó, eu tenho o combustível, né? Ó, combustível líquido. Eu tenho aqui o oxigênio, né? Estou respirando. Não está quente aqui, mas vamos pensar que aqui essa sala onde eu estou começa a esquentar. Está quente. Veja, por si só, o calor, esses 3 juntos vai... Não, eu preciso de uma reação em cadeia. Eu preciso do que a gente chama de ignição. É exatamente, você pega o fósforo,
o isqueiro, sacou? Então é ali, depois que eu dou a ignição, é que começa o quê? A reação em cadeia. E a reação em cadeia vai fazer com que se propague. Beleza? Vamos lá, vamos avançar. Sabendo disso, vamos avançar agora para as classes de incêndio. Olha só, classes de incêndio. Para combater um incêndio, né, eu tenho que usar o método adequado de extinção. Aí, para isso, existem 5 classes de incêndio. Então, vamos lá, eu tenho 5 classes. Aí, vamos lá. Classe A. Classe A, sólidos e combustíveis. Pronto, você precisa lembrar disso. Classe B, líquidos e gases combustíveis. Olha aqui, ó, classe B. Classe B, o álcool. Classe B. Classe A, essa minha mesa de madeira. Classe A. O meu telefone, o mouse, o teclado. Classe A. Classe B, classe A. Classe C, olha só. Materiais energizados. Opa, meu computador. Meu computador. O teclado não, ele não está energizado, né? Então, mas o computador tá. Eu posso utilizar água para... Eu vou destruir ele, meu irmão. Por isso que eu tenho que usar para classe C. Extintor para classe C. Aí eu tenho agora a classe D. Metais pirofóricos. Existem metais que eles, quando reagem com oxigênio, por exemplo, o fósforo mesmo. O fósforo, quando ele reage com oxigênio, eu tenho ali o quê? Um material que a gente chama de pirofórico. Não só ele, existem vários materiais que são pirofóricos. E eu tenho uma classe bem interessante, né, que é muito raro. Olha, sou sério, eu fui bombeiro durante 24 anos. Eu só vi um extintor que combatia a classe K. Uma vez. Foi em um prédio que eu encontrei quando eu fui fazer uma fiscalização lá, que tinha um restaurante granfino, tá ligado? É restaurante que eu não vou, né? Eu gosto de comer assim, no meio da rua. Aí, ó, tá aqui, ó, classe K, óleos e gordura. Sabe por quê? Você já pensou, você já fez o seguinte, você deixou lá uma frigideira com óleo quente. Você já percebeu que quando você joga água, ela dá uma explosão? Já imaginou você fazer isso numa cozinha onde tem lá um panelão cheio de gordura, de óleo? Já imaginou fazer isso? Aí, bum, né? Aí, veja, existe uma sexta, está surgindo aí uma nova classe, que é a classe E. É a classe E, que é voltada para materiais radioativos, materiais químicos e radioativos. Mas isso aí eu sou bem sério. Eu nunca fui na usina de Angra 1, Angra 2, que é lá no Rio de Janeiro, para saber, para ver se lá tem. Possivelmente deve ter algum extintor classe A, classe E lá, né? Porque lá tem a usina de materiais radioativos. Mas não só isso, você sabe que no hospital eu tenho lá também um raio-x, é um material radioativo, né? Mas enfim, na minha vida, eu só vi uma vez classe K e nunca vi classe E. Ah, professor, para a prova, não precisa ver não, danado. Oxe, deixa eu agonia. Não, só é saber as 5, né? E saber que existe uma sexta. Certo? Então, a grande sacada é essa. Beleza? Vamos lá. Sabendo veja, no seu material tem mais coisa, viu? Vá para o seu material. Lá no seu material tem. Eu explico o que é a classe A, trago exemplo. Isso aí é meu aluno. Lembra do estudo ativo? Estudo ativo. Vai ter que ler seu PDFzinho. Tá aí o seu PDFzinho, configura e tudo mais. Vamos lá. Sabendo da classe, eu sei qual vai ser o método de extinção. Eu sempre tenho que saber qual é o produto para saber qual vai ser o método que eu vou utilizar. Eu não vou falar agora de extintores, eu vou falar de extintores na aula seguinte, certo? Agora vamos lá. Eu preciso do método, eu só estou aqui apresentando o método. O primeiro método é o método por resfriamento. Foi o que eu fiz aqui. Eu quase seco a piscina. Não seco a piscina porque ela vai enchendo, né? Depois, ela tem um negocinho que ela, quando vai secando, vai... Mas, meu amigo, eu nunca levei tanto balde de água para apagar lá, porque estava fedendo muito. E a fumaça estava vindo para aqui, para o meu estúdio, que aqui é bem aqui, ó. Aqui é a rua, já, é um primeiro andar, aí aqui é a rua e o mato é aqui na frente já. E o pessoal, e a fumaça todinha, o vento trazia aqui para cá. Aqui é janela, porque agora está com a cortina, mas aqui é janela, tudo janela. Para você ter ideia, chega, ficou o ambiente aqui, parecia uma neblina dentro aqui do meu escritório. Aí eu fui lá e fui apagar para poder trabalhar, né? Até a voz eu fiquei, a voz meia... Então fez o quê?
eu fui para o resfriamento, né? Normalmente eu utilizo o quê? Eu utilizo água. O bombeiro, quando vai utilizar, ele utiliza água. Aí eu tenho um método por abafamento. Abafamento. O abafamento é a ideia, é o quê? É afastar o quê? O comburente, ou seja, o oxigênio. Por exemplo, quando é incêndio em mata, quando eu estava trabalhando no bombeiro, no finalzinho é que eu comecei, porque eu trabalhei minha vida todinha no resgate. Aí quando eu fui transferido para o interior, né, eu precisei ir para o interior para ficar mais próximo da minha cidade. Aí o que abriu um quartel mais próximo da minha cidade, eu fui embora, né, para ficar mais próximo. Mas enquanto eu estava aqui em Maceió, o que acontecia? Eu só trabalhei no resgate. Aí quando eu fui para o interior, o cara lá no interior trabalha com tudo. Aí foi que eu peguei, a primeira vez que eu peguei incêndio. Aí eu peguei logo um incêndio em bambuzal. Meu amigo, é agonia. É agonia. Porque você não chega mangueira, porque é tudo fechado. O fogo pega por dentro do bambu. Então, a gente, como é que apagava? Por abafamento. A gente tinha os abafadores, que é um negócio de borracha gigantesco, como se fosse um tipo de uma pá. E o cara aqui, ó, batendo aqui, ó. Aí, quando você bate, né? Quando você bate, aí ele se afasta. O oxigênio afasta, aí apaga. Também você já deve ter visto o pessoal apagando com um lençol. A pessoa bota um lençol molhado. Pronto, a ideia é essa, é afastar o oxigênio. Eu tenho um tipo de extinção de incêndio chamado por isolamento. O que é isolamento? Isolamento é afastar o material que está queimando com o material que está próximo. Normalmente você já deve ter visto isso por exemplo, aqui tem muita cana-de-açúcar. Aí o pessoal queima a cana-de-açúcar. Aí você diz, professor, e por que não se alastra todo? Porque é o seguinte, eles têm o que a gente chama de aceiro. Aceiro, o que é o aceiro? O aceiro, deixa eu abrir aqui uma tela para mostrar a você. Ó, seria mais ou menos assim. Ó. Vamos imaginar, aqui seria a área que está pegando fogo, né? Seria uma área, né? Seria a área. Aqui, tudo isso está pegando fogo. Tudo isso aqui está pegando fogo. Tudo isso aqui de vermelho está pegando fogo, né? Eu coloco aqui, fogo. Aí o que acontece? O vento está nessa direção. Aí o que acontece? Eu sei que em breve essa área que está em branco aqui vai pegar fogo, não é isso? Aí o que é que eu faço? Eu rapidamente limpo uma areazinha. Eu limpo essa área que eu estou pintando de preto, eu deixo ela limpa. Eu faço uma limpeza. Ou seja, eu afasto, por exemplo, é muito comum. Teve uma vez que a gente pegou um cara com um trator, ele tinha uma retroescavadeira, ele foi passando na retroescavadeira aqui, ó, e foi o quê? Tirando todo o mato. Aí, quando ele afastou, aconteceu o quê? O aceiro. Então, eu trabalhava numa cidade chamada União dos Palmares, que tem uma chamada Serra dos Frios, e quando era no verão, a gente praticamente morava lá, por conta disso. Aí a gente fazia muito aceiro, era um tipo de combate a incêndio exatamente para que não se alastrasse. Então, quando já começava o incêndio e a gente já chegava, a gente via qual era a posição que o vento estava levando o coisa, já fazia o quê? Uma limpeza na área. A gente tem enxada, tem coisa. Aí fazia uma limpeza na área e já começava com um abafador aqui, ó. Para quê? Para que eu começasse. E a gente conseguia. Então, esse é o método que a gente chama de por isolamento. Seria por isolamento. Eu tenho também outra extinção que seria a extinção química, né? É uma extinção química que era o quê? Eu pegar um produto químico, um agente químico específico, e eu fazia o quê? Jogava, só que ele não é inflamável. Então, quando eu jogava ele, essa reação, né, que por exemplo, o CO2. O CO2, ele é um pó, existe um pó, que é CO2, existe um pó químico, o CO2 é um gás. Existe um que a gente chama de pó químico seco, é o PQS, pó químico seco, que é um pó, ele é um pó que ele faz uma reação química com o fogo e, de certa forma, ele apaga o fogo, tá certo? É o PQS, é o pó químico seco, certo? Vamos fechar aqui com as questõezinhas, vamos lá? Olha só, o fogo é constituído por 4 elementos, tá vendo que aqui essa questão já trouxe a teoria tetraedro, não é isso? Então, é isso que você tem que lembrar. Elementos distintos que compõem o chamado tetraedro do fogo. Esses elementos são denominados de, vamos lá, vamos ver quais são. Gás carbônico, pó químico, não. Pó químico é tá vendo aqui o pó químico? É reação química. Fulgor,
Aí, ó, calor, comburente, combustível, reação em cadeia. Letra C. Perfeito. Vamos lá. 2. Para combater um incêndio, é preciso retirar um ou mais dos elementos necessários para que haja o fogo. Quais são esses elementos? Também conhecidos como tetraedro do fogo. Tá vendo que aqui a banca ela tem que especificar se ela está pedindo a teoria, o triângulo do fogo ou o tetraedro do fogo, tá? Sacou? Pegou essa maldade? Então vamos lá. Vamos logo direto aqui para a alternativa, ó. Vamos lá. Fonte de energia, ó. Comburente, combustível. Aqui a fonte de energia seria o calor, ó. Tá? Sacou a maneira que a banca cobrou aqui? Calor. E reação de cadeia, letra A. Julgue o item seguinte, referentes à prevenção e combate a incêndios. A combustão é uma reação química que produz luz e calor, né? Seria ali o fogo, combustão, fogo, né? Aí, em decorrência de uma reação. Que reação é essa? Reação em cadeia entre o combustível e o comburente, ou seja, o ar, desencadeada por uma fonte calorífica. Olha só, a maneira que essa banca cobrou, ela cobrou ali já de uma maneira bem elaborada, né? Mas aqui a questão, ela se encontra totalmente certo? Tá certíssimo aí. Show de bola? Então, já corre aí para o segundo bloco, e nesse segundo bloco eu já vou trazer mais alguma coisa. Vamos falar lá dos extintores. Tá joia? Então, a gente se vê, corre para lá. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo! Show de bola, meu aluno. Vamos lá, vou continuar. Agora vamos tratar dos agentes extintores ou materiais extintores, né? Tem, dependendo lá na hora da prova, na hora da questão, a banca coloca agentes extintores, ou seja, extintores. Vamos falar sobre extintores, vamos falar sobre os equipamentos básicos de combate a incêndio e EPI e EPR, né? Então, vou tratar de uma maneira geral. Mais uma vez eu alerto você. Eu sou bem sincero. Todas as questões que envolvem esses assuntos, basta você lembrar qual é o tipo de extintor e relacionar para o que está pegando fogo. E com relação ao EPR e EPI, normalmente a banca faz o quê? Ela chega e diz assim, tal máscara de gás serve para quê? Meu irmão, tá entendendo? Então, é por isso que eu digo, é tipo de questão que o cara só erra se quiser. Então vamos lá. Olha só, agentes extintores, a gente vai falar sobre o extintor, certo? Que na realidade a função dele é combater de maneira imediata e rápido, né? Pequenos focos de incêndio. Cuidado que extintor, ele não é usado para depois que o fogo está comendo solto, não. Ali é o foco inicial. Começou a pegar o incêndio ali, um equipamento começou a pegar fogo, um papel, uma coisa, aí sim, mas já que tiver já tudo, não adianta, não adianta. Teve uma vez que eu vinha uma vez no ônibus, eu tava vindo aqui para Maceió, eu vinha de ônibus, da empresa que fazia, né? De repente eu tô lá atrás, só de repente o motorista para e começa a gritar, desce todo mundo, e eu tirando aquele velho e bom cochilinho, né? Ninguém é de ferro. Aí eu tava lá atrás, só escutei aquele negócio, o pessoal agoniado, e o cara, deixa a bolsa, deixa a bolsa, deixa a bolsa, deixa a bolsa. Meu amigo, quando eu me levantei, eu era o último. Quando eu olhei aqui, só veio o fogo já na frente do ônibus. Oxi. Aí eu corri, ainda deu para passar, porque tava saindo ali pela frente de baixo ali, deu para descer pelas escadas. Eu fui o último a sair. Aí eu apertei, mais alguém tá dentro? Não, não sei o que, pronto. E eu comecei, pegava os carros iam parando. Os carros que vinham passando na BR, que foi na BR, era o pessoal descendo com aqueles extintorzinhos, porque antigamente tinha, né, a obrigatoriedade de ter o extintor no carro. Hoje não tem mais. Mas
Ó, juro a você, o que eu usei de extintor não foi brincadeira. Não foi brincadeira e não consegui apagar o início. Porque já tinha, de fato, já estava pegando ali à frente do ônibus. Para você ter ideia, o plástico estava derretendo e já estava pegando fogo assim debaixo do meu coturno. O meu óculos, pela proximidade do fogo, ele era de resina, tá ligado? A lente de resina, pronto. Derreteu, assim, ficou os pontinhos, como se estivesse derretendo. De tão próximo que eu estava do fogo. Pelo assim, do braço, queimou foi tudo. Não me queimei, né? Mas o pelo do braço queimou. E aqui, ó. E não apaguei. Agora, juro a você, foi assim, ó. Só que eu tava com uma bolsa pequena, quando eu desci, eu já desci com minha bolsa. O pessoal que tinha bolsa debaixo do ônibus, perdeu, foi tudo. Tudo, 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 tudo. E foi aqui, ó. Muito rápido, juro a você. Até um cara que tinha um sítio, pegou uma mangueirinha, aí chegava aquela água pingando. Não adiantou, não. Chegou um ponto que eu digo, infelizmente, não tem mais como. Ainda insisti. Quando eu vi que não ia dar mais, acabou a água, acabou o extintor, eu segui. Né? Então vamos lá. Eu posso usar, no seu material tem aí, ó. Eu posso usar água como agente extintor. Eu posso usar o gás carbônico como agente extintor. Eu posso utilizar o pó químico seco como agente extintor. E eu posso usar o pó químico, né? Eu tenho o pó químico BC. O que é isso? BC. Classe B e classe C. E o pó químico ABC, né? Que ele serve para tudo. Nos carros talvez seja ABC. Nos prédios a gente já pede para que deixe o ABC também, porque ele pode tanto para sólido, líquido e gasoso, né? Combustível, material combustível, também ali eletrizado e também para líquidos. Serve também para líquidos, combustíveis líquidos. Então, olha só, como é que funciona? A água é por resfriamento e combate para incêndios classe A. O gás carbônico age por abafamento, ou seja, afasta o oxigênio, né? Ele serve para a classe B e C. O pó químico, o pó químico BC, o nome já diz, né? Então, ele é para a classe B e C. E o ABC, eles podem ser utilizados para qualquer classe de incêndio. Certo? Então, lembre-se disso, né, para a sua prova. Aí eu tenho também a espuma, mas não é em todo lugar que tem espuma, né? Então, ele combate a espuma. Nos caminhões da gente lá do Corpo de Bombeiros tinha a espuma, então já era A e B, né? Então, termina sendo só quando tem um lugar onde tem uma armazenagem de produtos inflamáveis muito grande, por exemplo, madeireira, pronto, a fábrica E tem uma fábrica aqui, lá onde eu morava, na parte alta de Maceió, tem uma fábrica que fazia quentinha. Não tem as quentinhas de isopor, aquelas quentinhas de isopor. Já imaginou? E pior, pegou fogo, olha. Eita, pô, pegou fogo. Eu não estava aqui. Eu já tinha saído do bombeiro, né? Eu já tinha saído do bombeiro e eu não estava aqui em Marcel quando eu soube. Foi, pegou fogo. E teve olha, perdeu muita coisa. Mas também não tem para onde correr, né? É espuma, e plástico, né? No caso, plástico. Aí veja, como é que você vai identificar? Eu quero que você faça uma coisa a partir de agora. Chegou num local e viu um extintor, você vai identificar que extintor é esse. Né? Vamos lá. Então eu tenho aí, ó, de água, você vai ver que ele tem a letra, e é um triângulo, e é verde. Você vai ver isso. E o extintor ele já começa a ser muito didático, ele já bota alguns extintores, já bota o que é proibido para B e C. Por quê? Porque é de água, certo? Aí outra coisa que você vai identificar é a mangueirinha. A mangueirinha é um bico, é só como se fosse um bico. O bico normalmente fica dentro do gatilho. Ele fica assim, pronto, é o bico. Já o gás carbônico, ele já vai trazer letra B, vermelho, né? E vai dizer aqui, ó, para que serve também, ó. Ele serve tanto para a letra B quanto para a letra C, ou seja, classe B quanto classe C. O gás carbônico, você vai olhar, ele tem como se fosse uma corneta. Acho que você já deve ter visto um que é feito uma cornetazinha. Né? Não sei se eu coloquei aqui ou coloquei no seu material. Mas, enfim, é como se fosse uma corneta, como se fosse um tubo. Você já vê logo aquele tubão ali, pronto. O pó químico, você já vê também por conta do BC, né? No caso, o BC. Você já vê pela cor também, né? BC, e também é um bicozinho também, muito parecido com água. É só que você vai identificar que ele vai ter lá um pozinho. É aquele que o cara, você já deve ter visto que sai de fato, é um pó mesmo, né?
Aí eu tenho o pó ABC e tem a espuma mecânica, que também seria aqui para A, para B, mas é proibido para C. Lembre-se que para C seria equipamentos elétricos. Professor, por que eu não posso usar para equipamentos elétricos? Porque vai acabar. Se você usar o pó, você ainda pode limpar e ainda pode recuperar alguma coisa. Só vai sujar bastante lá, né? Vai sujar bastante. Beleza? Então guarda aí os agentes extintores, treina isso, chega no local, começa a observar. Vamos lá. Vamos agora avançar para os equipamentos de combate a incêndio, certo? Então vamos falar sobre os equipamentos de combate a incêndio. Eu tenho aqui o sistema de hidrantes, né? Você já deve ter visto isso assim em prédios e tudo. Perceba que é tudo pintado de vermelho, a ideia é essa para chamar a atenção. Nos prédios, ó, eu tenho aqui, ó, a mangueira, né, que a gente chama de mangotinho. A gente tem aqui a mangueira, tem o esguicho, tem as chaves e tem aqui também a chave para abrir e fechar. Aqui eu tenho uma chavezinha que ela serve para conectar a mangueira na saída, nessa saída aqui, ó, que eu estou circulando de preto, ó. Essa chavezinha é para ajudar tanto a desconectar quanto a conectar. E aqui eu tenho uma casa de bomba, né? A bomba. Seria aqui a bomba, né? Seria aqui a bomba. Aí vamos lá. Lembre-se que aqui eu tenho nos edifícios comerciais. É muito comum nos edifícios comerciais. Edifícios grandes, edifícios comerciais, não, prédios. E também você pode encontrar, normalmente você encontra em vários lugares. Né? Qual é a característica do hidrante? O nome já diz. O hidrante ele serve porque tem água. Né? Ele serve para os sprinklers, no caso tiver lá na empresa também, tiver. E toda a caixa d'água, só para você ter ideia, toda a caixa d'água seria assim, ó. Deixa eu abrir aqui uma tela para mostrar para você. Vamos imaginar que aqui é a caixa d'água do prédio. Ela tá cheia. Ela tá cheia, certo? Só que eu tenho aqui duas saídas. Eu tenho essa saída aqui, que é para distribuir a água para o prédio. E eu tenho outra saída mais embaixo, que é para os hidrantes. Ou seja, vamos imaginar que a água vai descendo de nível, 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 vai chegar aqui no limite, vai secar a água para o prédio e não vai secar a água para o hidrante. Ou seja, essa parte aqui fica de reserva exclusiva para o hidrante. E perceba que o hidrante pode usar toda a água da caixa, mas o prédio não vai poder usar toda a água da caixa, por segurança. Já imaginou? Tem um incêndio lá e não tem água. Aí tem a garantia. Se tiver cheia, eu posso usar toda a água da caixa. Mas se tiver só o limite ali, pelo menos eu tenho uma quantidade de água boa para combater ali o incêndio. Isso é obrigatório em todos os prédios. Isso tem norma que trata disso, cada estado tem a sua norma, tem a quantidade de água que tem que deixar reservada para os hidrantes. Isso termina sendo muito comum nos prédios. Tem outro tipo de hidrante que você, principalmente de prédios residenciais, não sei se você já passou, quando tem aqueles prédios residenciais, você passou na calçada, a partir de agora você vai começar a prestar atenção. Você passou ali, você vê um quadradozinho, um retângulo, que é uma tampa de ferro. É exatamente mostrando isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse aqui. Ele normalmente é pintado, é um hidrante aqui, né? Aí eu tenho a bomba, tem as tubulações, tem um resisto, tem tudo. Então aqui é o abrigo. Tudo isso tem dentro daqueles prédios comerciais. Antigamente esses hidrantes, eles ficavam na rua. Não sei se você já viu, passava em algum lugar, tinha um hidrante ali. Mas hoje não. Hoje eles colocam ali exatamente para que ninguém bata, ninguém quebre, então ele fica protegido. Tem uma chavezinha, todo bombeiro, no carro do bombeiro já tem essa chavezinha que você tira e levanta essa tampazinha. É muito normal isso. Eu tenho outro equipamento que são os sprinklers, né? Quando aquece, aqui eu tenho uma ampolazinha aqui, ó. Essa ampolazinha, quando esquenta, ela quebra e libera a água, como se fosse um chuveirinho. Você já deve ter visto isso muito em filme, né? Seria como se fosse um chuveirinho. Aí eu tenho os detectores, né? O alarme, os detectores, você já deve ter visto isso aqui. Tem até um martelinho aqui do lado, nos blocos. Aí tem o alarme, tem a luz de emergência, tem o barulho. Ou seja, esse negócio aqui, ó, identificador de fumaça, ó, isso aqui, ó. É um identificador de fumaça.
Quando isso aqui identifica a fumaça, ele aciona o alarme. Ou se você pode quebrar esse vidrozinho daqui e também só é quebrar, não precisa apertar nada. Quebrou, né? Quebrou esse quadradinho, esse vidrozinho está na frente, tem um botãozinho que ele está pressionado, quando ele libera, porque quebrou o vidro, ele começa a acionar, começa ali a fazer o barulho, certo? Outra coisa que tem também com equipamentos que auxiliam ali no combate a incêndio, na prevenção de incêndio, são as placas, né? Você já deve ter visto também, tem as placas, tem a iluminação de emergência, termina tendo aqui, normalmente é para clarear o chão, clarear a escada, indicar onde é a saída, e tudo isso ele é obrigatório. Tudo isso é obrigatório. Existe uma lei, né? Cada estado, não vou dizer aqui o nome, porque cada estado tem a sua lei. No Maranhão tem a lei, em Alagoas tem a lei, em Pernambuco, cada um tem, mas normalmente são bem parecidas, né? Então, essas leis, elas determinam quantas placas tem que ter, quantos extintores tem que ter, pelo tamanho do prédio, quem é obrigatório ter para-raio, né? É o SPDA. Então, vai depender muito do tamanho do prédio, é o que a gente chama de área de risco, né? Seria ali a área construída e tem ali a área de risco, né? E eu tenho as sinalizações de fuga, né? Que seria ali as placas. Você já deve ter visto ali em vários lugares essas placas aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos falar agora sobre, bem tranquilo essa aula, né? Então veja que eu vou falar agora sobre equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção respiratória. Meu aluno, mais uma vez eu quero mostrar para você o seguinte: é entender que o equipamento de proteção individual é um dispositivo um produto que vai proteger o trabalhador, né? Ele vai proteger o trabalhador contra riscos que podem ser capazes de ameaçar a vida, a saúde. Então, eu tenho o equipamento de proteção individual e tenho o equipamento de proteção respiratória, né? Que é exatamente, por exemplo, tem dependendo da situação. E lembre-se uma coisa, que o equipamento de proteção respiratória é um EPI. É um EPI. Então, você tem que lembrar disso, né? Então, no material eu coloco, distribuo tudo isso aí direitinho para você, certo? Como é que eu coloquei no material? Como foi que eu criei o material? Muito didático, né? Por exemplo, eu tenho aí, ó, capacete, eu coloquei para que serve, né? Proteger, não precisava nem de uma aula. Concorda comigo, meu aluno? Concorda? Porque, agora sabe por quê? Porque tem aluno que fica, cadê a aula? Mas não precisa, pô, porque, olha só, o capacete serve para quê? Proteger o pé? Claro que não, a cabeça, né? Então, é para proteger a cabeça. Então, o capacete é um equipamento de proteção individual. Eu só preciso ter cuidado para que eu ajuste corretamente. Eu não posso utilizar o capacete rachado. Se ele sofrer algum impacto, eu tenho que trocar, não posso continuar com ele. Aí eu tenho aqui, ó, óculos de proteção, né? O nome já diz que é proteger os óculos. Sempre o cuidado que você tem que ter, ó, manter as lentes limpas, né? Ó, aí eu tenho essa aqui, a facial, né? Que protege a face. Eu lembro disso aqui durante a pandemia. Eu ia para o supermercado com desse. Eu ia de máscara e ia com desse ainda por cima. E de luva. Eu ia de luva. Aí, professor, por que isso? Porque eu tive uma embolia pulmonar um ano antes da pandemia. Um ano antes da pandemia, eu tive uma lesão na coluna, aí fiz a cirurgia, aí depois da cirurgia, eu tive uma embolia pulmonar. Aí eu quase ia dessa para melhor. Então, aí lá vem a pandemia. Eu morava sozinho, precisava fazer as coisas. Então, era de cadeira de roda com uma bicha dessa, com luva. Eu dormia com... Por isso que ainda tem álcool aqui. Eu mostrei para vocês nesse instante. Por isso que eu estou com álcool. Porque ainda eu fiquei com esse negócio de álcool. Eu ainda uso dentro do carro, ainda tenho álcool dentro do carro. Então, assim, eu usava um bicho desse aqui, ó, e mesmo assim ainda peguei. Quando eu peguei, foi dito e feito. Eu fui para a UTI. Fui entubado na UTI, porque eu sabia que se eu pegasse, eu ia para a UTI. E possivelmente eu não ia sair. E detalhe, peguei 2 vezes. Peguei uma vez, fui para a UTI, fui entubado. Aí, quando deu aquela segunda, não teve a segunda onda, né? Pronto, foi na segunda onda, eu peguei de novo, fui entubado de novo. Mas, graças ao meu bom Deus, escapei as 3 vezes. Até o brinco, só falta 4 vidas agora. O bombeiro tem 7, né? Aí só falta agora 4 vidas, né? Ah, pessoal, é o gato que tem 7. Ah, é? Olha lá, vamos lá. Ó, então, já sabe que ele é para proteger todo o rosto. Não tem para onde correr, né? Muito tranquilo aqui, ó. Protetor auricular. Porra, para proteger o quê? Não tem para onde correr. No seu material, eu coloquei vários aí, né? Para não ficar aquele negócio que é muito tranquilo, dá aquela lidazinha de boa, né? Então, aqui eu tenho agora o
proteção respiratória. Essa aqui é o mais pronto. Eu ia com uma dessa daqui. Na realidade, eu não ia com essa. Eu ia com essa daqui. Pronto. Era essa que eu usava. Eu usava dessa. Só que eu tinha em casa essa daqui, ó. Eu tinha essa. Só que não era com o rosto todo. Já viu que tem essa que é só o aqui? Pronto. Então, porque não tá aqui ela. Eu tava fazendo um serviço aqui antes da gravação. Tá lá. Eu já levei para lá. Mas eu usava ela. Quando eu ia, saía para ou eu usava ela, ou usava essa daqui, ó. Olha aqui, pronto, olha ela aqui, ó, pronto. Eu pensava que eu não tinha colocado aqui, não. Eu usava essa daqui quando eu saía. Quando eu ia para uma coisa mais tranquilo, né, assim, quando já deu aquela baixa, mas quando estava feroz mesmo a pandemia, eu usava essa daqui. Aí você dizia, professor, e esse cuidado todo e ainda pegou, eu peguei. Sabe por que eu peguei? Na baixa. Não teve uma baixa que teve a primeira onda, teve a segunda, né? Aí, quando teve a primeira onda, não diminuiu os casos, pronto. Aí um cara, eu lembro como hoje, eu fazia fisioterapia, né? Aí por conta que eu tinha tido a lesão, aí um cara chegou e fez, eita, eu acho que botaram olhada em mim, eu tô me sentindo meio mole. Juro por Deus, ninguém se ligou. Amigo, quando me desespero, só vê a dona da clínica ligando pra mim. Jean, você tá bem? Eu disse, tô, por quê? Não, porque fulano testou positivo para Covid, ciclano, todo mundo que estava lá na sala, na hora da fisioterapia, pegou. Aí eu disse, não, eu tô bem. Oxe, só foi eu tô bem. Quando foi no outro dia, eu já tava... Aí aqui pro hospital, ó. Uf, pronto. Entendeu? Então aqui, ó, você tem que entender que aqui é muito tranquilo, meu aluno. Olha, muito tranquilo, ó. Tem aí, ó, esse. Aí eu coloquei no seu material, botei a fotozinha e coloquei para que serve, qual o cuidado que você tem que ter. E isso assim, meu aluno. É um trabalho que você... Olha, esse aqui é muito legal, esse aqui, ó, respirador e purificador de ar. Isso aqui é muito top, isso aqui. Lá no Corpo de Bombeiros tem desse aqui. Ele é exatamente para facilitar. Tem esse, né, e tem um outro que tem aí, que é o que você bota nas costas com oxigênio. Esse aqui, ele purifica o ar. Ele tem essas duas coisinhas aqui para purificar o ar. Só que o que a gente usa no bombeiro, ele é um cilindro que a gente usa o ar do cilindro. É o que a gente chama do ar comprimido. Não é nem oxigênio, é ar comprimido. Toma cuidado que a gente não usa oxigênio para fazer isso. É o ar comprimido que a gente faz, tá certo? Então vamos lá, vamos responder uma questãozinha para você entender, ó, como é que funciona. Um incêndio está ocorrendo na cozinha de um restaurante. Ó, restaurante, cozinha, situado no segundo andar de um prédio de 12 andares. O edifício conta com os seguintes sistemas de proteção contra incêndio. Vamos lá. Extintores portáteis, hidrantes, chuveiros automáticos, né? Além disso, há no prédio uma brigada de incêndio. Olha só que top. Aí, considerando a situação hipotética descrita acima, julga os itens a seguir acerca da prevenção e combate a incêndio. O sistema de hidrantes possibilita o acionamento simultâneo de, no máximo, 2 hidrantes. Não. O sistema de hidrantes, tem que acionar todos os hidrantes. Todos. Aí, para que eu ia ter mais? Então, por isso que essa questão está errada. Tá vendo que é bem tranquilo? Olha essa segunda. Considerando a situação hipotética descrita acima, ou seja, essa que a gente acabou de ver, julgue os itens a seguir acerca da prevenção e combate a incêndios. Caso o fogo esteja bloqueando o acesso a um hidrante, o sistema deve prever outro hidrante que seja capaz de combater o fogo naquele local. Exatamente, isso aqui está certíssimo. Aqui está certíssimo. Tem que ter, porque imagina só, que eu só vai... Não, de jeito nenhum, tem que ter outro também. Considerando a situação hipotética acima, julgue os itens a seguir acerca da prevenção e combate a incêndio. O acionamento dos hidrantes no combate ao fogo baseia-se no princípio do resfriamento. Exatamente, hidrante não é água, resfriamento, para apagar as chamas. Aqui também está certo. Aqui também está certíssimo. Então, você viu, muito tranquilo, muito de boa. Meu aluno, lembre-se de uma coisa, ó, qualquer dúvida, meu amigo, não fique não na dúvida não, pelo amor de Deus, ó. Aqui é o meu Instagram, certo? Jean Valnei, certo? E aqui é o meu WhatsApp. Se você não tiver Instagram, você pode mandar uma mensagem para mim. Eu sempre respondo. Se eu não responder, você manda um pontozinho para a conversa subir, porque às vezes o aluno manda à noite, aí quando eu acordo tem uma porrada de mensagem, eu não consigo. Mas se eu não responder ali nas 24 horas, manda outra mensagem para mim para a conversa subir, viu? Pode mandar aí que a gente vai estar junto nessa caminhada. Beleza? Então, fechamos aqui. Até a próxima. Vibrando sempre.
Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo. Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!